E, cara, o politicamente correto, ele... Algumas pessoas mais, às vezes, liberais, conservadoras, discordam de mim nesse ponto. Mas, assim, o politicamente correto, várias ideias da esquerda, como diversidade, politicamente correto e tal, se você for ver, elas têm alguma interseção com coisas positivas. Por isso que elas conseguem também fazer avançar. Só que junto com o positivo vem o entulho. Vem ali o contrabando, entendeu? Do autoritarismo. Então, se você for ver, por exemplo, algumas coisas do politicamente correto que significam o cuidado com a linguagem, entendeu? Ela tem um valor positivo. Então, por exemplo, sei lá, você está falando que, sei lá, você está discutindo alguma coisa sobre, sei lá, a mãe de alguém estar acima do peso. Pô, tu não vai falar que a mãe de alguém tá gorda. Tipo assim, é um negócio... Você tem uma intimidade muito grande com a pessoa e sabe que ela não se importa. Né? Exatamente. Você está comentando um assunto desse tipo, por algum motivo você teve que mencionar. Assim, isso é uma coisa que você nem mencionaria, né? O físico da mãe de alguém. Mas se por acaso você tiver que comentar esse assunto, você comentaria isso com uma linguagem menos grosseira, vamos dizer. Claro. Então, existe um valor aí em chegar e dizer, cara, vamos tentar usar uma linguagem que não ofenda. Pô, existe esse valor. Sim, sim. Né? Pô, ninguém gosta de ofender as outras pessoas. Exatamente. Não é legal, não é uma coisa positiva. Quando você sabe que você poderia ter falado de uma forma diferente e conseguiria ter passado o seu ponto da mesma forma, mas escolheu passar o seu ponto da forma mais grosseira e cagou pro sentimento das pessoas. Tipo, isso não é legal. E, inclusive, quando eu pedi desculpa, foi meio por isso que eu pedi desculpa. Porque eu passei o meu ponto de uma maneira grosseira. Eu estava bêbado e chapado, isso talvez ajudou a eu passar grosseiramente um ponto, mas eu entendo que eu como comunicador, ou se eu fosse um artista pintando um quadro, eu espirrei e passei uma tinta branca no meio do rosto do que eu tava pintando. E, tipo, eu falo, porra, não é da hora, eu falhei como artista ali, eu poderia ter feito um trabalho, uma pintura melhor, né? Cara... Porra, tem tanta coisa para comentar. Eu não sei qual percurso aqui que eu pego para comentar. Porque é o seguinte, eu também não... Cara, eu não consigo... Eu não vi essa gravidade toda no que você falou. Não vi. Bom, na hora eu também não vi. Não. Sim, mas... Cara, porque você falou de um jeito que deu para entender que o que você estava querendo dizer era a defesa teórica do negócio, entendeu? Sim. Não deu para entender. Mas é que assim, você é um cara inteligente, pô. Tá diplomata e, pô, viajou pelo mundo, tá escrevendo livro... A maioria das pessoas não tem um pensamento tão refinado. Então, aí tem uma coisa, cara, que eu acho interessante, do Eric Weinstein. Não sei se você já ouviu falar dele. Sim, Ele já foi no Joe Rogan algumas vezes e tal. Sim. É o cabeludinho, mais gordinho, pode crer. É o cara, irmão do Brett Weinstein. Isso. Então, já assisti, já. Então. Esse cara, o Eric Weinstein, ele tem uma analogia que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cara, para você falar publicamente de alguns assuntos... É que nem você servir, acho que é baiacu, fugu, é aquele peixe venenoso. Sim. Sabe? É um peixe que você precisa, no Japão você tem que ter até uma certificação para poder servir isso, que você tem que tirar a glândula, porque aquele peixe tem veneno suficiente para matar um ser humano, sei lá, umas 1000 vezes. Caralho. É, uma parada sinistra. Então, assim, você tem que ter realmente um treinamento, uma certificação para poder tirar aquilo, para não... E parece que sempre fica um pouco, mas é uma quantidade baixa. Então, assim, é um negócio bem delicado. Então, você tem que ter um treinamento para serviço. E o Eric Weinstein, ele fala que alguns temas, quando você vai levar para o debate público, é que nem servir um baiacu. Você tem que tomar... Por isso que eu sempre falo também, assim, quando... No livro, cara, às vezes eu achei até que eu exagerei, mas eu sempre falo, olha, evidentemente que racismo, antissemitismo, tudo isso é horrível. Tudo isso é péssimo, errado. Mas a questão é, qual é a melhor maneira de combater isso? Agora vamos discutir. Sim. Então você sempre tem que... É meio chato, porque é meio óbvio isso, porque né? Porque também você tem com a mira na sua... Você trata desse tema, os canhões do identitarismo já olham pra você e falam, trata desse tema então. Se você sair um pouquinho da linha, meu irmão, vai ser fogo. Sim, exatamente. E assim... E aquilo que a gente está falando, eu não sei se não é só uma questão dos identitários, entendeu? A gente está tendo realmente, assim, um fechamento, cara, da liberdade de expressão no Brasil que eu nunca imaginei que a gente ia viver. Nunca imaginei. Pô, o Brasil estava caminhando para cada vez mais liberdade. Eu nunca imaginei que a gente ia estar vivendo o que a gente está vivendo. Bom, o STF é um problema, né? Nesse sentido. Cara, é um problema. A gente está vendo isso tanto pela via institucional, como o STF, mas também pela via social, com cancelamento e tal, né? E
E muita gente às vezes fala assim, mas o cancelamento é só um boicote. Cara, não é só um boicote. Você está pegando uma pessoa, você está linchando a pessoa, você está ofendendo aquela pessoa. Não pode ofender. E chamar de nazista não é te ofender também? Sim. Mas aí pode, aí né? Pode. Do lado do bem pode tudo. É a ofensa do bem. Então você tem aí a pessoa te julga e você tem uma coisa pior ainda, cara, que é uma coisa que tem até um nome para isso no direito inglês, que se chama boicote secundário. Que é o seguinte, uma coisa é alguém fazer uma coisa errada e eu vou lá e boicoto a pessoa. Individualmente. Agora não, agora eles vão atrás da família, eles vão atrás do empregador. Sim. Tipo, demite esse cara. Não, um boicote secundário, eu já não estou indo mais em cima da pessoa. Eu estou indo em cima da rede dela para provocar carestia. Sim. Para provocar penúria. Dizer o seguinte, olha, não, ou você tem a opinião correta, ou eu vou destruir a sua vida, cara. Inclusive a sua vida econômica. Cara, isso é uma coisa gravíssima. Isso não é um mero boicote. Não é assim, galera, fui maltratado naquela padaria, vamos parar de consumir. Pô, pelo amor de Deus, isso é algo completamente diferente. Sim. Você foi maltratado naquela padaria, você foi uma vida... Óbvio que você não vai voltar naquela padaria. Agora, um cara não gostou do tipo de pão que serviu na outra padaria. Aí você vai, une todos os seus amigos e a internet para destruir aquela padaria só porque o seu amigo não gostou do pão. Não foi o pão do sabor que ele queria. E você não vai só mais no padeiro. Se a esposa do padeiro trabalha numa outra loja, você vai no empregador da esposa para... Cara, assim, é um negócio... É um negócio... É quase nazista. Isso não é milícia digital? Isso não é... Aí você começa a ver que, né, os dois pesos, duas medidas. E aí, cara, do outro lado você tem também uma coisa, por exemplo, de você chegar e falar assim, mas esse discurso mata a gente. Quando você faz um discurso de ódio, ou se você liberar o discurso de ódio, ou se você liberar alguém para falar algum tratamento alternativo durante a pandemia, né? Lembra disso? Sim. Tudo isso tem que ser proibido porque você vai levar alguém a fazer isso. Isso aqui tem uma gravidade também muito grande, cara, porque, assim, tradicionalmente no direito, você não pune as ideias que estão na cabeça do cara, você pune o cara. Então, assim, o Jonathan Ross, se eu não me engano foi o Jonathan Ross, ele dá um exemplo assim, cara, se alguém lê a história de Caim e Abel e resolver matar o irmão por isso, você não proíbe a Bíblia, entendeu? Sim. Você chega assim, não, olha, tem gente aí matando o irmão, é melhor proibir a Bíblia. Você não faz isso. Então, se alguém ouve uma letra de música e decide cometer alguma coisa porque a letra de música falava de... Cara, tem 1000 coisas que pelas quais você pode ser influenciado. E, tradicionalmente, cara, o direito nunca atacou essas coisas. É o seguinte, não, você é um adulto responsável. Né? Para criança, não. Para criança, eu até falo isso no livro. Para criança, não. Para criança, sempre se tolerou mais uma limitação. Porque tudo bem. Tal, né? Você entende que para criança, tudo bem. Existe uma função... A criança tem que ser tutelada mesmo. Mas para o adulto... Então a gente está fazendo, cara, uma invenção de teorias novas do direito, assim, como se fosse uma coisa assim, leviana. Era uma coisa para a gente estar discutindo assim, 50 anos, 30 anos pelo menos. Sim. Realmente, a gente quer fazer essa mudança, a gente vai começar a punir as ideias que alguém teve que de repente entraram na cabeça de alguém. Então, assim, se alguém falar lá sobre algum tratamento alternativo e um outro cara for lá e tomar, esse cara aqui é culpado porque falou de uma possibilidade de um tratamento alternativo? É tirar completamente a responsabilidade do ouvinte. Como se E aí vem daquele pensamento arrogante das pessoas que se acham ultra-intelectuais e consideram todo o resto da população como massa de manobra. E pessoas sem responsabilidades pelas próprias vidas. Porque ela é tão influenciável, tão influenciada, que qualquer coisa que eu diga vai afetar necessariamente na vida dessa pessoa e ela vai fazer exatamente o que eu estou falando. E é menosprezar totalmente o pensamento crítico e totalmente a responsabilidade da pessoa pela sua própria vida. O que é, tipo, é bem arrogante de ter uma posição política dessa maneira, né? Exato. Cara, é aquela questão da democracia tutelada, né? Eu chamo essa classe de vanguarda. Tipo, vanguarda revolucionária. O pessoal que se acha que vai levar o povo, né, para o lugar certo e tal. Essa classe, né, que geralmente é o pessoal escolarizado e tal, que... Eu acho que tem até uma questão assim, meio psicológica, assim, porque no Brasil, infelizmente, estudar não é para quem quer, é um pouco para quem pode. Sim, também. Verdade. Então, infelizmente. Então, assim, o cara que consegue ter uma boa escolarização no Brasil,
eu acho que ele se acha quase um escolhido, entendeu? Ele pensa assim, cara, porra, tive essa sorte tão grande, eu acho que eu preciso devolver isso para o povo, né? Sim, o cara o que é legal, é até um pensamento bom, entendeu? Você tem uma sorte, você tem que devolver para sua comunidade, mas... Mas aí o cara fica com um pouco assim, uma síndrome do salvacionista, assim, eu vou salvar as pessoas, Sim, salvar o sim. Brasil, por exemplo. Por isso que tem essas ideias todas de intervenção, né? O desenvolvimentismo, né? Levar o país para o lugar certo, né? Enfim, toda essa promoção vamos dizer, do país para um destino específico definido por essa tecnocracia, por essa classe de iluminados e tal. E, cara, isso é... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.